Nosso amigo Vinícius, que foi o nosso primeiro protagonista dessa Semana da Comunicação, está chegando, está levantando a mão aí, Oi, Vinícius. Seja tá. bem-vindo. Que Gente, honra tê-lo novamente conosco aqui, hein, Vinícius? gente, muito obrigado. Eu estou em missão. Estou aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Fátima do Sul. Aí, galera, Pascal não para. Temos formações e também estamos servindo também, tá? Recebi o convite para poder vir servir aqui hoje. E estou encontrando aqui uns novos pasconeiros que estão entrando na comunidade. E é uma honra poder ajudar a galera aqui. Também, assim, desejar para vocês que estão nessa formação, aproveitem para sugar todo o ensinamento que essa galera vai ensinar hoje, tá bom, gente? E desejar para que dê tudo certo, que Deus abençoe, que Nossa Senhora de Fátima se faça presente, ela possa interceder por todos nós, tá bom? Então, eu tecnicamente agora eu vou ter que dar uma fugidinha aqui para me continuar fazendo as filmagens, mas eu vou estar na torcida e vou voltar aqui depois para poder dar mais uma olhadinha, uma espiadinha. E como vai ficar gravado, né? Aí depois eu vou, mais tarde eu vou estudar tudo. Tá bom, gente? Beijão pra vocês. Abraço, Vinícius. Bom trabalho aí, tá? Obrigado. E olha só, a gente vai voltando aí para a gente falar. O Gabriel acabou de colocar para gravar a nossa live, então é importante te lembrar que a nossa transmissão de hoje, como a de segunda-feira, está sendo gravado e depois você poderá aproveitar todo o conteúdo. Quem não puder participar, vai ficar disponível o link para que o pessoal possa interagir, participar, saber mais desses temas trabalhados nessa Semana da Comunicação aqui no Regional Oeste 1. Hoje, nós recebemos aí o padre Rafael Viana, que é o nosso assessor de pastoral da Pascom no Regional Oeste 1, e é muito gratificante recebê-lo aí, com certeza vai bater um papo com a gente, falar um pouquinho sobre um tema muito importante, que é ferramentas e estratégias de comunicação da Pascom. Mas antes a gente entrar nesse bate-papo especial, nós queremos, com certeza, convidá-lo aí para dar início para a gente com a oração inicial, nesta terceira noite, né, padre? Terceira noite, já porque ontem teve o segundo dia e hoje é o terceiro dia dessa Semana da Comunicação no Regional Oeste 1. Então, quero convidá-lo para fazer esse momento de oração, para com certeza colocar nas mãos de Nossa Senhora de Fátima, nas mãos da nossa padroeira da Diocese de Jardim, e tenho certeza que é padroeira de muitos outros locais muito importantes na casa de Deus. Que o senhor possa conduzir esse momento especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Aí tá. Tudo ok. Posso começar então, Luiz? Vamos falar um pouquinho para dar um tempo assim para a gente começar no horário, dentro do horário, para a gente encaixar todo mundo certinho, tá? Claro, claro, claro. Tá aí o Camilo. Ô Luiz, padre, E aí, Camila, como é que tá? Tudo bem? antes eu queria falar assim, que ontem, ontem não, Isso. segunda-feira, o Vinícius colocou a expectativa lá, ó, fez Lá uma em super, cima. foi uma super produção, foi um negócio fora do sério. Foi. Muito bom. E até assim, na verdade, padre, eu falei que eu acho que nesse momento, que esse tempinho que a gente tem antes de começar a formação, nesse terceiro dia, a gente falar um pouquinho do que a gente aprendeu, entendeu daquele primeiro dia de segunda-feira, igual o Camilo acabou de mencionar, o que a gente pôde trazer, conhecer, desse conhecimento todo que o Vinícius Moreno colocou para a gente na segunda-feira. Quem quiser compartilhar, acho que é importante esse momento, né? Uhum. Isso mesmo. Eu acho que o pessoal é meio tímido, né?
Hoje a gente está com pouquinhas pessoas, eu acredito que muita gente tem aí as participações nas missas de Nossa Senhora de Fátima também, né? Acho que um pouquinho, o pessoal vai chegar mais tarde, um pouquinho atrasado, tem gente chegando e a gente vai com certeza recebendo aqui o pessoal que está chegando também. Pessoal que está chegando conosco aí, se quiser abrir o microfone e falar de onde que é, qual diocese que é, qual que é paróquia, qual que é o estado. Na segunda-feira a gente teve Goiás, teve Alagoas, Recife, Ceará, né? Então, assim, Bahia. Então, hoje eu quero que vocês, que com certeza estão chegando conosco aí, possam se apresentar também, aproveitar esse tempinho que a gente tem livre para falar, eu sou de tal diocese. Eu, por exemplo, sou da diocese de Jardim, aqui no Mato Grosso do Sul. Luan, da Diocese de Dourados, paróquia Nossa Senhora Aparecida Douradina. Olha só, o Luan está por aí de novo. Seja bem-vindo, Luan. Eu vou falando aqui pelos nomes que está aparecendo para mim. O Paulo, também seja bem-vindo. Tem a Simone Loyola. Boa noite, sou Simone Loyola, da Paróquia Imaculada Conceição de Coronel Sapucaia. Nossos pasconeiros, alguns estão no terço dos jovens, outros na faculdade. Aí, ó, por isso que eu estou falando que hoje está pouco, assim, o pessoal, alguns estão estudando, outros estão fazendo trabalho de pasconeiros, né? A cumprimentar também o advogado Bruno, que está conosco também. Tem bastante pessoas chegando aí, e a gente quer com certeza cumprimentar a todos aí que estão nos acompanhando, né? Isso é muito importante. A gente vai pegar aqui os nomes que estão aqui, o Alessandro Saruf, o Camilo Mateus, que é um dos assessores que hoje vai trazer para a gente muitos conhecimentos justamente com o Padre Rafael, né? E a nossa amiga lá de Três Lagoas. O Gessé Fernandes está por aí também, a Maiara Cáceres, olha só, a Simone, que a gente já falou, e também aqui no bate-papo está o Gessé Fernandes, que acabei de falar, é da paróquia São João Evangelista, da Arquidiocese de Campo Grande, ó, seu conterrâneo aí, hein, Camilo? Nosso conterrâneo, inclusive, ele faz parte do recente, né, movimento de influenciadores católicos. Olha que bacana, olha que bacana. A gente tem 5 minutinhos aí para a gente começar a dar início à formação desse nosso terceiro dia da Semana da Comunicação, e a gente quer ressaltar que essa semana começou na segunda-feira com o nosso regional, né? Recebemos o Vinícius, o Moreno aí, para fazer parte com a gente, participar conosco. Vamos aceitar mais uma pessoa aqui rapidinho, que daí que o nosso amigo Gabriel não está ausente um pouquinho, mas a gente vai aceitando o pessoal conforme vai entrando ali. Lembrando que na segunda-feira começamos com o Vinícius, né, que falou para a gente sobre a qualidade e sensibilidade na captação de vídeo. Ontem, na verdade, foi a formação na Pascom Nacional, que todo mundo pôde acompanhar via YouTube, pelos canais da Pascom Nacional também. Hoje a gente recebe, para falar sobre ferramentas e estratégias de comunicação da Pascom, recebemos o nosso assessor de pastoral, Padre Rafael Viana, ele que é nosso assessor da Pascom no Regional Oeste 1. Também recebemos o Camilo Mateus, que está aí conosco, da Arquidiocese de Campo Grande, e a Isabela Rocha, da Diocese de Três Lagoas, que daqui a pouquinho está chegando conosco também. Mas para a gente dar início nesta noite especial, eu quero convidar já o Padre Rafael para começar esse pontapé. Fez a oração inicial para a gente, mas agora, Padre Rafael, vou deixar nas suas mãos para falar sobre esse ponto essencial: ferramentas e estratégias de comunicação na Pascom. Aproveite o encontro, gente, é todos para vocês. Seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. Bom, uma das coisas que a gente tinha conversado também, para deixar um pouco mais dinâmico aqui, a nossa apresentação de hoje, seria aproveitar que estamos aí nós três, né? Eu, Camilo, também a Isabela, tá por aí, para que a gente pudesse conversar entre nós também, né? Porque nossos assuntos estão todos aí bem unidos, né? Eu, particularmente, vou apresentar mais a parte do critério, né? Do critério da utilização dessas ferramentas, dessas estratégias, e o Camilo e a Isabela mais na área deles, né? O Camilo aí mais na área que é do Photoshop e outras ferramentas, a Isabela também aí do Canva e outras ferramentas,
A gente está trazendo aqui o uso de algumas ferramentas, mas eu queria mais trazer a parte do critério, porque é algo novo, né? A pastoral de comunicação na igreja é algo próprio do tempo em que nós estamos vivendo, é um novo ambiente de evangelização, um novo local a ser evangelizado, novo continente a ser evangelizado, se pode utilizar várias expressões, mas é o ambiente em que nós devemos conquistar para nosso Senhor Jesus Cristo, levar o evangelho nesse ambiente, né? Então, está aí a importância da PASCOM, né, da Pastoral de Comunicação, para ser estes que vão atuar, né, diretamente neste ambiente que precisa ser evangelizado, né, que são aí nos meios de comunicação. E uma das coisas até que nós conversávamos já com o Vinícius na segunda-feira era uma realidade em que nós estamos vendo, assim, né, nos aventurando, né, na evangelização pelos meios de comunicação, algumas coisas que nós vamos vendo, assim, que estão muito boas, né, a utilização dessas ferramentas estão muito boas, e outras já nem tanto, né, seguindo rumos, assim, que nós estamos vendo que não está cumprindo o objetivo principal, que é a evangelização. Então, nós dizíamos assim, da PASCOM ficar engessada como o mural da igreja, esse era um aspecto que nós falávamos, né, da PASCOM ficar presa só como o informativo da igreja. O evento que vai ter, o evento que teve, tá aqui a foto da divulgação, tá aqui depois o resultado, o que teve, mas nós queríamos, né, nessa semana de comunicação, dar essa direção nova, assim, de pensar na PASCOM mesmo como evangelização mesmo, né? Não só pensar na divulgação ou no mural da igreja, né? Utilizar os meios de comunicação para ser o mural da igreja, mas ser a presença da igreja, a presença da sua paróquia nos meios de comunicação, né? Como se pegasse um pedaço da sua paróquia que está ali dentro, né? Sua paróquia está evangelizando dentro das redes sociais. Então, essa era uma das coisas, um dos pontos que nós falávamos já com o Vinícius, né, na formação de segunda-feira. Falamos também na nossa reunião de coordenadores que tivemos no mês passado, aí em Campo Grande, e nesse sentido a gente queria seguir, né, queria colocar aqui esse tema para ser conversado nessa noite. Até o Camilo, se quiser fazer alguma intervenção aí, colocar alguma coisa da sua parte também, Camilo. Não, eu acho que assim, é igual aquele post que a nossa coordenadora mandou no grupo, né, esses dias, a Bruna. Ela colocou, se parasse de fotografar os eventos, né, a PASCOM continuaria evangelizando. Então, eu acho assim, realmente é nesse sentido que a PASCOM deve ser conduzida, né, de toda forma, precisa que a evangelização continue. A pastoral, uma coisa que assim, eu sempre gosto de ter em mente, que a pastoral da comunicação, ela é uma pastoral como a outra, como outras, como a pastoral do dízimo, como a pastoral da acolhida, como qualquer outra pastoral. Contudo, ela não pode ser confundida com a ASCOM, que é a assessoria de comunicação. Então, ela, em hipótese alguma, pode ser confundida nesse sentido, de achar que o pasconeiro, ele é imprensa, que ele é assessor de imprensa, que ele age como imprensa. Pela fragilidade, né, por ser algo novo, por ser algo tão mais atual, a gente não teve essa estrutura como a gente teve em outras pastorais, de como a gente cria, de como a gente vai montar, de como a gente vai fazer com que isso seja uma pastoral de fato. Então, a gente não, como a gente teve em outras pastorais, né? Como outras pastorais são muito mais bem estruturadas, muito mais bem construídas. Então, pela essa ausência e pela necessidade de estar nas redes sociais, de estar no ambiente da internet, num ambiente mais dinâmico, talvez fixou essa ideia de que o pasconeiro ele é a imprensa, ele é aquilo que falta nas empresas,
de divulgação, disso, daquilo, mas só que, na verdade, ela é uma pastoral que também evangeliza. Então, por ser uma pastoral que também evangeliza, ele também precisa pensar isso como estratégia, com a estratégia e planejamento de como ele vai continuar evangelizando fora os eventos. Os eventos é um olhar daquilo que acontece cotidianamente na nossa pastoral, na nossa paróquia, na nossa arquidiocese ou diocese. Mas eles precisam estar além disso, além desse movimento de apenas estar fotografando, estar cobrindo os eventos, estar somente nesses momentos, né? Exatamente, Camilo. É o que nós falávamos, né? Ser o rosto da paróquia, né, nos meios de comunicação, ser essa força evangelizadora aí dentro. E a gente, às E vezes, algumas desculpa, ferramentas. só rápido, às vezes a gente até brinca, né? De ser o rosto da paróquia, não do padre, não do pároco, nem ser o fotógrafo profissional do padre, né? Pessoal do Não, não, padre, não, né? não. Não, não, não. Não é o rosto do padre, não. É o rosto da paróquia. Isso mesmo, isso mesmo. Porque a gente fala isso porque acontece. Por aí, né? Na China acontece isso. É, Então, e justo, né? Então, nós estamos aqui para reforçar isso. É algo assim unânime entre nós, né, os coordenadores, vendo esses aspectos para dar essa direção aqui nessas formações. E entre essas ferramentas, né, está também o planejamento pastoral. Essas, né, ferramentas e estratégias está o planejamento pastoral, muito importante, que deve ser feito, né, da PASCOM para saber onde a gente quer chegar, quais objetivos a gente quer cumprir. E não só um planejamento enquanto vai ter uma festa na paróquia, então vamos nos organizar para cobrir esse evento, vai ter a Semana Santa, então vamos nos organizar para cobrir a Semana Santa. Está muito bom que seja feito isso, é claro. A gente não está diminuindo a importância disso, não, mas saber que se a PASCOM tem como objetivo a evangelização, então deve ser feito também um planejamento, né, com objetivos, ideias até que nós conversávamos, seguindo o mesmo que foi falado na segunda-feira. Por exemplo, mostrar as outras pastorais, seria uma coisa muito boa também, de mostrar o rosto das pastorais da sua paróquia, fazer vídeos especiais mostrando o trabalho de cada pastoral, as pessoas que participam, testemunhos de pessoas que participam aí da sua paróquia, ou daquele evento, né, que vocês estão preparando. Então, fazer esse planejamento mesmo, colocar essas ideias com objetivos, assim, para ser cumpridos, né? Então, o primeiro deles, uma possibilidade, um calendário editorial, o que nós vamos fazer? É mês de maio, é mês de Nossa Senhora, está todo mundo falando de Nossa Senhora, mas e nós? Como podemos falar de Nossa Senhora? De um jeito que somente a nossa paróquia poderia falar. Por exemplo, numa paróquia onde a padroeira hoje é Nossa Senhora de Fátima, o foco poderia ser a Nossa Senhora de Fátima, ou não, vamos falar mais do aspecto do rosário, a devoção a Nossa Senhora pelo rosário, por uma novena, enfim, um calendário editorial. Segundo, um cronograma litúrgico, seguindo com as datas também da liturgia. Agora é tempo pascal. Olha, está chegando o Pentecostes. O que a gente poderia fazer para Pentecostes? Um vídeo, uma foto, ou só fazer o aviso lá que vai ter a novena de Pentecostes, vai ter a missa, solenidade de Pentecostes, acabou. Não. Muita gente não sabe nem o que é o Pentecostes, né? E tá aí nossa missão. Outra possibilidade, né, aí nesse planejamento, uma cobertura antecipada dos eventos também, colocar aí nesse planejamento. Então, é até uma ideia que nós estávamos falando com a PASCOM aqui, de Coronel Sapucaia, né, a paróquia onde eu estou, vai ter a festa junina. Por que não já mostrar os bastidores dessa festa? Ao invés de fazer só o vídeo de como foi a festa para dizer que foi bonito, que teve isso, que teve aquilo,
por que não mostrar os bastidores? Né? Fazer uma cobertura já antecipada. Como que estão os preparativos? E isso ajuda até na divulgação dessa festa, mostrando tudo que está sendo feito por trás. Porque não é só... É muito bonito ver todo o resultado, mas tudo que está sendo feito por trás. O esforço, aquele que fez a doação, aquele que ficou até tarde para, sei lá, descascar o milho, aquele que faz porque tem devoção ao santo que está sendo comemorado naquela festa. Enfim, mostrar um pouco essa cobertura antecipada, algo interessante. Definição de público-alvo, também, saber para quem eu estou direcionando esse tipo de conteúdo. Eu estou direcionando esse conteúdo para quem já vem na igreja todo domingo, quem já é paroquiano aqui, ou não. Ou eu já estou falando com pessoas que vai além da minha paróquia, além da minha cidade. Também você pode pensar nisso. Padre, Sim, Camila. Eu sei que o senhor está bem organizadinho, só abrir um parênteses referente a isso. Pode, claro. Nessa questão de público. Quando a gente fala em questão de público, a gente não pode se limitar nunca ao público da paróquia. Porque se a gente se limita ao aluno da paróquia, a gente vai estar fazendo o mesmo que o padre faz toda semana. Então, a gente nunca pode pensar naquele público. A gente tem que pensar, claro, de forma que a gente atenda esse público e visione um público a mais. E aí a gente consegue a evangelização de uma forma mais complexa e maior, e um alcance que vai chegar muito além do que a gente espera. Então, é algo que a gente pensa assim, vamos fazer a nossa forma de paróquia, como nós somos em referente à paróquia, mas pensando no que a gente pode trazer para cá. Eu vou trazer até um exemplo aqui, que o Christian usa muito aqui no santuário. Ele usa, às vezes, algumas coisas, e ele usou um dia que foi sobre a missa do Rito Antigo. A missa no Rito Antigo. Ele explicou como era. Ele fez um post que explicava como é a missa no Rito Antigo, que é uma coisa que aqui em Campo Grande, se eu não me engano, deve ter, acho que 2 ou 3 paróquias, eu realmente não sei dizer exatamente, mas na nossa paróquia tem o Rito Antigo. Então ele mostrou não só para a nossa arquidiocese, mas para muito mais pessoas que na nossa paróquia tem o Rito Antigo, que é feito o Rito Antigo, e no final do post ele faz a chamada da missa. Missa do Rito Antigo, de terça a sexta, 11 horas, e no domingo, às 16 horas. Então, assim, a gente pensa, o planejamento não tem que se conter e estar atento a isso. Como o senhor está dizendo, ele tem que ser projetado para aquele público. Mas esse público, ele é o quê? É uma forma que você faz paroquialmente, mas tentando atingir um público que está fora do público da paróquia. Exatamente. Ter essa mente magnânima. Saber que você está falando não é só para a sua paróquia. Não é fácil, mas a gente precisa sair um pouco da casquinha do ovo, né? Porque tem um alcance, né, que a gente não imagina. Você coloca um vídeo ali, né, como o Vinícius dizia na segunda-feira. Você coloca um vídeo ali, esse vídeo talvez vai chegar lá na pessoa que está no hospital e não participou da Semana Santa, da pessoa que está, sei lá, está presa em algum lugar, da pessoa que está lá num lugar super afastado, remoto. Ela pôde ver, ela pôde participar. Aqui na nossa paróquia, nós temos uma situação que abriu nossos olhos para isso, Camila, até aproveitando, nesse sentido, que foi uma pessoa de fora que veio visitar, estava visitando os parentes aqui na cidade, e passando aqui na cidade, era um domingo, ela queria saber qual era o horário de missa que ela tinha na paróquia, e ela não conseguia achar. No nosso Instagram, ela não conseguia achar as referências ali. Quais capelas que tem missa, qual horário, onde vai ser celebrado e tal. E foi uma coisa que abriu nossos olhos para isso. A Simone mandou até um joinha aí, porque ela se recorda disso. E a gente parou para pensar nisso. Peraí, mas por quê?
Se uma pessoa de fora entra lá nas redes sociais da paróquia, será que ela já tem essa informação fácil? O horário e é uma coisa básica, né? Uma coisa básica. Horário de missa, se tiver o número da secretaria, talvez tenha uma dúvida, alguma coisa que remeta às outras capelas, para saber, talvez a capela fica aqui pertinho da casa onde eu estou hospedado e eu posso ir na missa aqui. Então a gente começou já a pensar assim, peraí, nós aqui da paróquia sabemos onde está a capela Nossa Senhora Aparecida, onde está a capela Imaculado Coração de Maria, mas para quem é de fora, essa pessoa não sabe. E se ela buscar essa informação? Então, aí nós começamos a pensar nas redes sociais, pensando isso. Quem está de fora, como vai ver isso? A nossa paróquia. A questão do Google, por exemplo, às vezes a gente deixa passar batido, mas se você colocar no Google, paróquia aqui na cidade, lá na cidade de Dourados, onde eu tenho missa, quais horários de missa, será que é fácil essa informação de achar? E aí, como a gente vai falar sobre ferramentas, não é sobre essas ferramentas adicionais, né? Sobre outras ferramentas, mas como a gente está falando sobre ferramentas, existem inúmeras formas que a gente pode fazer isso, e até mesmo no próprio Instagram. Quando a pessoa vai para o bate-papo, ela vai mandar mensagem, existe uma ferramenta dentro do Instagram, chama na base de ferramentas comerciais. Aí tá lá, perguntas frequentes. E aí você pode deixar aquilo que é frequente, tipo, qual é a localização? Qual é o endereço? Aí você já pode ali, algo que, às vezes, você não tá ali com o celular para poder responder. Você clica ali, qual a pergunta que você quer fazer, ele já responde automaticamente, porque foi algo que você fez com o intuito de que responda no meu ausente. Não é atendimento robótico. É algo que você vai fazer no seu momento de ausência e você vai deixar ali a resposta ali praticamente pronta para a pessoa que quer aquele tipo de pergunta. O robô, ele funciona como uma a mais, né? Se ele vai fazer outra pergunta, aí você precisa de outra resposta, precisa fazer com que o robô funcione. Mas se é uma pessoa que é a primeira vez, que não conhece, não sabe muito mexer com o Instagram, ela vai estar ali e você vai clicar ali na pergunta que você deseja e vai aparecer ali rapidamente. Segunda ferramenta que eu também acho que eu uso muito, que é muito interessante nesse sentido, como o senhor está dizendo, existe hoje um site chamado Linktree. Quando as pessoas clicam no link, nesse link, né, aí você pode adicionar várias informações, contato direto do WhatsApp, localização de onde é a capela, de onde é a paróquia, de onde vai ser a festa que vocês vai ser promovida. Hoje a gente usa aqui também no santuário como relatos, né? Porque o santuário é de São Carlos Acutis, foi onde aconteceu o milagre, né? Então a gente usa também como para a gente receber relatos de pessoas que receberam graças e milagres. A gente tem pedidos de oração. Então, tudo que você precisar colocar, você consegue colocar nesse Linktree. Então, também é uma outra ferramenta, além das que a gente já tem, já conhece, assim, bem simples, né? E aí é uma ferramenta a mais que a gente tem aí também nesse sentido. E aí, voltando um pouquinho sobre o que o senhor falou anteriormente, na live da Andrea, a Andrea faz parte dos primeiros Instagrams, das primeiras pessoas que divulgaram o Carla Acutis, né? E aí, quando a gente trabalha, né, nessa tomada antes da canonização, porque como foi aqui que aconteceu o milagre, né? Quando a gente faz essa batida, o que a gente recebe mensagens, ela pode dizer isso, que ela recebe isso diariamente, eu tenho certeza. O que a gente recebe de mensagens, o que a gente recebe de coisas, de pessoas que se entregam completamente a essa devoção, porque recebem daquilo ali, a gente às vezes pensa assim, como o nosso trabalho é grandioso. Como o nosso trabalho é grandioso nessa entoada de
de que a gente precisa continuar evangelizando, de que a gente precisa continuar fazendo, que a gente precisa continuar não se entregando a todas essas coisas que, às vezes, é chato algumas coisas, a gente tem, né, não tem só o lado bom, mas ver os outros lados, assim, eu não sei nem como que ela não tá chorando, porque ela já começa a chorar, porque ela se emociona demais. E aí, então, assim, a gente vê como o nosso trabalho realmente é grandioso e importante para muitas pessoas que não tá não está podendo estar perto do Senhor dentro da igreja, não está podendo estar perto de uma confissão, não está podendo estar perto da Eucaristia. Então, isso é tão grande que a gente não imagina como é importante para as pessoas isso. Sim, sim. Ô Camilo, e eu vejo que vocês tiveram essa oportunidade, né, de ter essa visão bem ampla, por conta aí do Carla Kutz mesmo, né, que vocês ganharam aí, Deus deu de presente para vocês o milagre do Carla Kutz. Não, vou já fazer essa correção. O Olha Padre aí. Marcelo foi o único, exclusivo e primeiro, e único até hoje que continua divulgando essa devoção. Foi ele que Olha. recebe lá do seu afiliado um artigo sobre o Carlo. É ele que vai para a Itália, vai atrás, ele começa a divulgar aqui pouquinho, manda fazer uns negócios, uns quadros do Carlo para poder tirar foto, onde ele ia falar com os jovens, ele tirava foto com o Carlo. Então é ele e aí a paróquia até hoje envia para todo mundo, tanto novena, relato, e até uma relíquia de terceiro grau, né, para todo mundo. Até hoje nós recebemos mais ou menos aí em torno de uns 200 pedidos por mês, né, e enviamos para todo mundo essa devoção do Carlos, né? Não foi assim, bem caiu no nosso colo, não, foi bem trabalhoso. Trabalharam bastante por isso. Foi bem trabalhoso, viu? Não foi nada fácil, mas... E até mesmo a Andréia é essa referência em Minas Gerais justamente por isso, porque o padre começou a fazer delegados nos estados, né? Para divulgar. Então, ele mandava material, ele enviava relíquia, assim... até a questão das flores que ele trazia da Itália, né? Assim, são poucas pessoas que têm. Quem é desde lá 2011, são poucas pessoas que têm sobre a questão das pétalas. Então, assim, realmente foi uma dimensão assim que a gente teve que trabalhar, teve que abraçar mesmo e entender que isso é muito mais complexo que a gente, muito mais complexo que a gente imagina. Porque e o tempo de pandemia também foi uma prova disso, né? Então a gente vê a grandiosidade de Deus assim agindo em tantos lugares, é uma coisa assim realmente que a gente tem que sair um pouco da casinha e pensar um pouco mais além. Sim, sim. É uma providência demais. E falar de Carla Kutz aqui a gente se empolga, né? Porque aí o padroeiro nossa aí de comunicação e tudo, eu me empolgo mesmo, eu gosto demais. Olha, a Andréia que o senhor falou é a Andréia que está aqui na live. Está aqui acompanhando? Isso, Andréia tá aqui. Silva? Isso. Ah, Andréia, tô vendo aí. Deus abençoe, Andréia. Prazer. Bem-vinda. De Minas Gerais, ela. Amém. Boa noite a todos. Qual cidade a senhora está falando? Divinópolis, Minas Gerais. Olha só, terra boa aí, hein? Tem que ir comer um pão de queijo. Não, tomar um café eu acho melhor. Cafezinho aí, do mineiro. Que bom, que bom. O pároco aqui onde eu estou, né, aqui da paróquia, ele é de Minas Gerais. Ele é de Senador Firmino. Ah, sim. Não conheço. Interiorzão aí. Aqui é próximo Divinópolis é próximo de Belo Horizonte. A nossa cidade aqui é 25 quilômetros de onde apareceu Nossa Senhora de Itaúna. Olha só. Bem Eita, pertinho. terra boa e abençoada. Olha só, o pessoal está mandando mensagem aqui, eu acho que é a respeito do Carlos, né? Do Carla Kutz. Tá falando, não consegui abrir. Você consegue ver aí, Camilo? Tá... O Gessé falou que é do clã do apostolado, do meu pequenino apostolado.
Aí a Olha Simone aí. fez uma correção, que é correto reconhecer realmente que ganharam, pela graça de Deus, diante de tudo que aconteceu. Foi pura graça de Deus, foram atrás, se Olha esforçaram e Deus só. abençoou. Isso mesmo aí, ó. Trabalho. Isso mesmo, esforço aí de vocês. Bom, então, deixa eu avançar mais um pouquinho aqui, porque meu tempo está acabando. Depois eu te passo de uma vez, hein, Camilo? Não, aí, Aí o né, a nosso gente vai ter que tempo. dividir mais um pouco aí. Claro, claro, claro. Bom, e avançando assim, né, ainda nessa parte ainda do cuidado, né, critérios, é, no uso dessas ferramentas, aí a gente precisa ter um cuidado grande, né, assim, é meio que óbvio isso, mas precisa ser falado, né, de não fazer as coisas de qualquer jeito, né, na pressa, na correria, por isso esse planejamento, faz com que a gente pense antes de fazer algo, faça uma estratégia, tenha realmente um plano para aquilo, né? Não fazer na pressa, tá na véspera aqui, desesperado, vou fazer sei lá, a primeira arte que eu encontro, vou, tá aí, coordenador, pode divulgar? Não pode, né? Então, esse planejamento faz com que a gente também saia dessa correria, do improviso, né? Ficar apagando fogo. E a gente comece a trabalhar com mais tranquilidade, calma e planejar as coisas, né, antes de executar. E nesse planejamento, a gente consegue ter um item fundamental, que é a beleza. Né? Sempre levem isso em conta, né, quando forem produzir algo, seja um vídeo, seja uma foto, seja divulgação de algo, o mais básico, leve em consideração isso. Por exemplo, vou fazer um card aqui, uma foto aqui de divulgação para a festa de Nossa Senhora. Que seja bonito, né? Que seja atraente, que seja. Que é só da pessoa bater o olho naquilo, ela quer parar para ler, ela quer parar para ver, né? Porque aquilo é belo, é bonito. E a beleza chama a atenção de qualquer pessoa. Até talvez, sei lá, um evangélico tá vendo ali aquela propaganda, mas peraí, que negócio bonito, né? Parou, chamou atenção, a pessoa parou para ver, né? Então, a beleza, ela, Santo Tomás de Aquino, ele define a beleza como aquilo que agrada quando é contemplado. Parece uma coisa muito, vai do gosto de cada um, vai muito do sensível, mas ele diz que não, que isso é objetivo, né? A beleza tem três características, porque tem como base a realidade. Então ele diz, a primeira coisa que deve ter tudo que a gente faz, integridade. Integridade quer dizer o quê? A perfeição. Algo para ser belo precisa ser acabado. Por exemplo, a gente tem a imagem da Pietà, de Michelangelo. Vamos supor que ele não tivesse terminado a Pietà, tivesse deixado o rosto de Nossa Senhora ainda meio deformado, o corpo do Cristo ainda meio quadrado, não tivesse lixado bem, aquilo não ia ter integridade, não ia ser uma obra acabada. Então não poderia chamar a Pietà de uma obra bela de Michelangelo porque ela não estaria acabada. Como, por exemplo, eu vejo uma casa que está em construção, ela não foi terminada. Eu não posso chamar, essa casa é bela, porque ela não foi acabada. Então, integridade, primeira coisa. Segunda coisa, proporção. Então, a coisa precisa ser proporcional. Não adianta eu fazer Abstrato. uma coisa abstrata, jogar lá um monte de informação. Por exemplo, o padre, meu pároco pediu aqui para eu fazer o convite para a procissão de Nossa Senhora de Fátima. Mas ele pediu para colocar uma imagem da procissão do ano passado, pediu para colocar uma imagem da igreja, porque ela é padroeira, pediu para colocar uma foto dele celebrando a missa embaixo, pediu para colocar uma frase lá de Nossa Senhora embaixo, pediu para colocar o horário, pediu para colocar isso aqui, virou uma colagem toda ali. E aí? Que bagunça? Essa bagunça ficou bonita? Não, claro que não. Por quê? Porque não tem proporção. Muita informação pesou aquela imagem e não passou a mensagem objetiva daquela arte, que era o quê? Divulgar que hoje, no dia 13 de maio, 19 horas, teria uma procissão e logo após missa. Era só isso.
E virou essa bagunça toda, por quê? Não teve proporção, né? As coisas não estavam organizadas. Né? Então, levar em consideração isso. Então, primeiro, integridade, proporção, e agora o terceiro é claridade. Né? Claridade não é as coisas claras porque tem luz, né? Estou aqui iluminado. Não, também, nesse sentido, no sentido mais profundo. Quer dizer que o quê? Nós devemos, através seja do vídeo, seja da foto, né, nós devemos manifestar uma certa luminosidade da verdade e do bem. Né? A verdade e o bem. Por quê? A verdade e o bem atrai todo ser humano. Todo ser humano é atraído pela verdade e pelo bem. Então, sempre que a gente transmitir isso no vídeo, então vou colocar uma coisa verdadeira. Eu não vou simular algo. Né? Então, eu estou mostrando uma pessoa que está emocionada ali, rezando. Uma coisa é você fazer aquilo simulado, outra coisa é você pegar naquele momento, registrar. Porque aquilo que é verdadeiro atrai. A pessoa para ver, eu quero ver, o que aconteceu? E também o bem, quando eu mostro uma coisa boa, né, que está acontecendo, registro numa foto, coloco algo belo, bom ali, aquilo também atrai. Então, sempre ter esses princípios. Aqui eu só vou falar de princípio mesmo, depois o Camilo, a Isabela vai dizer um pouquinho mais na área deles. Padre, a gente pode dividir nesse tempo, para a gente ir intercalando, porque assim... Pode, claro. Assim, são assuntos que assim, a gente não pode fugir muito, né? Minha professora de português sempre dizia que para a comunicação ser completa, ela precisa de um emissor e um receptor. Se algum desses dois falham, a comunicação ela não é completa. Então, para a gente receber bem, a gente precisa de um bom emissor e vice-versa. Então, assim, isso é um primeiro ponto. Já o segundo ponto, na questão que o senhor fala sobre a clareza, sobre a construção do todo, né, das informações. É sempre necessário que isso seja muito bem claro, porque se a gente não busca isso de forma clara, de forma direta, de forma específica, de forma prática, a gente acaba usando o que hoje é muito usado. Hoje tenta se substituir muito, uma coisa que isso foi unânime também na nossa reunião, a substituição da pessoa atrás, montando cada passo, cada parte bem pensada, bem elaborada, bem construída, independente de qual seja a ferramenta, né? Mas a gente acaba substituindo isso pela inteligência artificial. E a inteligência artificial acaba colocando coisas que a gente, às vezes, não manualmente, seja com o mouse ou com a mão, né, de fazer a mão mesmo, coisa que manualmente, às vezes, a gente não consegue. Então, acaba tirando a realidade que o próprio Papa falou esses dias, né, eu não me lembro, não recordo a frase que ele falou sobre a comunicação de termos rostos humanos, de termos... Mas, então, assim... Isso está até na carta dele. Na carta agora para o Dia Mundial das Comunicações, ele fala isso, né? Preservar o rosto e a voz humana. Então, assim, a gente acaba tirando essas pessoas, a coisa manual de você pensar como você comunica, de pensar como você vai apresentar, e por coisas que estão, de certa forma, mais num estado que a pessoa manualmente ali atrás não faria. E o segundo passo que o senhor fala também sobre outra questão que eu não vou lembrar agora exatamente, mas me lembra muito a questão das trends, que o senhor falava sobre não ser falso, né? Não ter não ter a encenação. Muitas vezes, hoje, as Pascons estão usando muito essas trends como forma de informativo. Isso não informa. Isso tem até um termo técnico de marketing, eu não vou lembrar agora o termo técnico certo, que ele fala justamente que é aquilo que vai entreter, que vai ter muitas visualizações, muitas curtidas, comentários, isso aqui, mas é informação do que de fato precisa,
daquilo que realmente era necessário ser passado, aquela conversão que a gente, nas vendas chama de conversão, ou até mesmo no próprio termo religioso, né, a gente pode usar essa conversão de que a pessoa parou, prestou atenção, sentiu no coração, prestou atenção no contexto evangelizador, e então a gente não tem essa conversão. Por quê? Porque ele entretém, e muito que se entretém, passa. Você vai passar para outros rios, não vai dar importância, não vai dar devida importância, não vai dar nada, e vai acabar esquecendo daquilo lá. Então, a Pascom precisa estar atenta a essas trends, porque senão a gente perde sentido. A gente perde o sentido comunicador. Exatamente. Você entrou em dois temas bem polêmicos aqui. Não queria, viu? Mas é necessário. Não, mas é necessário e nós já bem sabíamos que foi proposital, né, esse tema de hoje do uso das ferramentas, estratégia, porque era proposital que a gente caísse nesse tema, né? Esse tema muito polêmico, né? Dizer aí quem nunca, né, usou a inteligência artificial para na hora da correria ali fazer aquela arte, né? Então, e aí, que critério utilizar? Até que ponto? Qual é o limite para usar a inteligência artificial? Será que eu vou dar os comandos ali, aquela imagem que o ChatGPT gerou para mim, eu já vou jogar, entendeu? Para divulgar o evento da paróquia, para fazer, enfim, o que seja. Mas imagina a pessoa vendo, né? A pessoa que vai receber aquela foto, aquele card, a pessoa, é claro, fica óbvio, nós conseguimos captar, isso aqui é inteligência artificial, E é bem então, claro, porque é por causa de uma coisa que é muito comum, até propriamente no Photoshop. Às vezes muitas vezes a gente consegue colocar luzes, né? Frames, a gente consegue colocar flares, vários efeitos que eles, de certa forma, propõem uma luz. Quando esses mesmos efeitos são colocados de forma artificial, tudo brilha. Tudo brilha. É diferente de a gente fazer uma arte, por exemplo, no Photoshop, a gente usa normalmente a gente monta toda a arte, né? E aí a gente pega todos os elementos, todas as camadas, né? Duplica as camadas, achata elas uma camada só, e aí a gente usa um filtro chamado Camera Raw. E aí a gente consegue dar um pouco mais de brilho, mas de forma natural, como se fosse uma edição de foto, como se a gente tivesse pego a arte que a gente acabou de fazer e fizesse uma edição de foto no Lightroom. Então o Camera Raw, ele funciona até o visual dele é muito parecido com o Lightroom. Então é como se a gente tivesse uma foto, tivesse editando ela num editor de fotos. E aí ela dá esse brilho, ela dá essa vibração de cores melhor, essa saturação de dar uma intensidade maior nas cores. Então aí a gente consegue trabalhar melhor essa questão dos brilhos, das luzes e tudo mais. Já é bem diferente do que é feito artificialmente através da IA. Não que dentro do Photoshop, às vezes, a gente não é necessário que a gente use a inteligência artificial. É necessário, às vezes é necessário. Mas a gente usa dentro do programa. Por quê? Às vezes a gente pode tirar uma foto e aí o padre sai com os olhos fechados. Aí o que a gente faz? Usa o pincel, seleciona os olhos, aí ele vai aparecer uma seção de como a gente vai... O que a gente precisa fazer nessa região? Aí tá lá, abrir os olhos da pessoa. Digitou aquilo ali, os olhos vão ser abertos como se fosse uma pessoa. Então é um detalhe que a gente precisa específico, sem perder qualidade, sem perder nada, bem específico ali. Então isso é bem diferente de utilizar a ferramenta de inteligência artificial para fazer o que você precisa ser feito naquele momento. Que às vezes assim, o senhor falava do exemplo do padre que pediu um monte de coisa. Às vezes dá. Às vezes, se a gente faz a sobreposição, o Gabriel falou milagre digital.
É o milagre digital, abre o olho do padre. Ué. A gente tem que ir nos recursos que a gente tem, né? E aí a gente, e aí, por exemplo, assim, falando dessa questão, às vezes a gente vai fazendo as sobreposições de camadas, a gente encaixa de certa Uhum, forma que fica legal. Às vezes a gente pode colocar um confronto. É, uhum, existe uma cena épica dos quadrinhos que é Marvel contra DC, né? Tem aquela cena épica que todo mundo aham, imagina, se a gente coloca na internet, e a gente faz exatamente isso. A gente pega uma imagem, sobrepõe a outra e tenta fazer um meio como se fosse uma imagem se encaixando a outra. Igual a gente pega tipo, uma foto, corta no meio e coloca separado. Aí, com os efeitos do Photoshop, a gente tenta encaixar ela. Então, isso a gente faz uhum. isso de forma, né, de forma bem suave. Se a gente pede para a IA, ela vai construir uma outra imagem de uma outra coisa, com um outro meio, com uma outra situação. Então, é bem diferente de quando a gente faz isso manualmente, né? Sim, exatamente. A IA deixa de ser uma ferramenta e passa a ser a protagonista, né? Aí que é o grande erro, Sim, né? Ao invés de eu só abrir o olho do padre, eu crio um outro padre, que não tem nada a ver com o padre que é da minha a paróquia, é um aparência não padre. aparece com o padre, né? Exatamente. Então, aí que tá, saber assim, não é que, não, não vamos mais usar a inteligência artificial, porque não tem mais. Tá aí Não. e a gente já está dentro disso. Mas não deixar que a inteligência artificial vire o protagonista, né? Ela faça tudo, ela resolve tudo. Não, ela é uma ferramenta. Abrir o olho do padre, né? Beleza, mas não vou criar outro padre, vou fazer o padre agora do jeito que eu quero, né? Inclusive, Então, claro, você falou o senhor estava aham, falando sobre o planejamento, né? Se a uhum, gente usa os prompts de forma correta, com a inteligência artificial correta, ela cria o nosso próprio planejamento. O que a gente vai falar na uhum, segunda, o que a gente vai falar na terça, o que vai ser falado na quarta, e aí, claro, o planejamento ele precisa ser bem adequado, né? Você não vai sair fazendo todo dia, você tem que fazer um post, mas você faz uhum, conforme a realidade, né? Cada um tem a sua realidade, e, claro, com tempo de antecedência também, você pode fazer ali com o prompt certo, né? Dando as ideias de forma correta, você pode fazer ali o próprio planejamento bem tranquilamente. Então, isso é algo que não é mais algo surreal. É fácil, é tranquilo de fazer, mas precisa ter esse tempo, assim, uhum. de parar, pensar e ver como que não é, entendeu? Exatamente, exatamente. O próprio planejamento, a gente pode usar a inteligência artificial para fazer, né? Mas sabendo que quem vai fazer é você. A inteligência Sim. artificial te colocou meta, e a realidade, quem vai executar é você. Aí tem. E isso, acho que a Isa já tá por aqui, né? Tá por aí, Isa? Tá, né? Isa, acho que tá mais embaixo, será? Eu vou A ver. Isa já tá, pessoal. Já, né? E isso é uma coisa que, assim, o Canva, ele já te dá várias pré-definições. Vou trazer para ela, vou falar sobre isso para trazer ela para a conversa. Claro, isso. E isso, por mais que tenha pré-definições, né? Haja essa pré-definições de várias pré-definições, já haja no Canva, né? Alguns recursos que a gente às vezes precisa, por exemplo, você quer lá fazer um modelo de alguma coisa. Você coloca, ó, gerando na IA do Canva. Você coloca lá, preciso Uhum, de um modelo de tal coisa, de tal coisa. Ele vai te dar várias opções de modelo. Então, a IA não é mais uma coisa absurda. A gente só precisa saber como a uhum. gente vai usar a IA dentro dos nossos recursos. E aí a Isabela pode falar melhor sobre isso. Oi, gente. Boa noite. Sua bênção, Boa padre. noite. Deus abençoe, Isabela. Tudo Bom? bem? Eu já vou pedir perdão pela luz, pelo cenário, pela falta de luz, na verdade. Imagino. Eu tô num lugar adaptado, na verdade, eu tô dentro do carro. Tá tendo um evento aqui da loja dos meus pais e eu precisei estar no meio disso tudo, e aí. Mas tá adaptado. Vocês me falam se o som tá legal, Não, tá se tudo certo. tá Tudo tudo Tá tranquilo. certo? muito bom. Então tá, Certinho, aham. beleza. Qualquer coisa, me dá um alô, dá um joinha aí, tá bom? Aham. Como vocês estão falando da IA, né?
Inclusive, eu vou mostrar na prática no Canva. Vou até conectar o meu outro dispositivo aqui para falar sobre a geração de fundos. Vocês estavam falando sobre a geração de imagens humanas, né? Uhum. Isso. Isso. E é um grande problema mesmo. Mas a geração de fundo já é mais tranquila, mas dá para fazer muita coisa, né? Sem direitos autorais, sem deixar algum santo ou santa deformado, até mesmo imagens de pessoas, né, em fotos. Então, eu vou para um outro lado. Uhum. Mas o Camilo, eu acho que ele comentou sobre geração de imagem no próprio Canva, né? Ele tem uma IA agora. Uhum. E eu costumo usar, mas eu ainda não consigo ter um resultado super satisfatório nela. Então eu acabo indo pro chat GPT mesmo. Uhum. Mas é uma boa opção. Hoje a gente, assim, só enquanto ela vai fazendo ali, hoje a gente também tem várias ferramentas, vários sites. Eu tenho até um aqui salvo, graças ao meu amigo Christian também. Ele chama o Lovart. Agora antes era Free Pick, mas é o Lovart Ah, agora. O sim, o Lovart famoso free pick. Aham. é é o Lovart agora. Ele não é mais Free Pick, é Lovart agora. Olha. E lá a gente consegue ter, né, essa gerar o background, né, de forma Uhum. mais, mais simples, né? O padre saiu, eu acho. Ah, não, tô aqui, tô aqui. Ah, tá. Então, Ah, aí a gente que consegue fazer volte o isso free pick. de forma mais tranquila, né? Então, eu gosto muito dele, de usar essas ferramentas aí. Aí eu não sei como que a gente pode fazer também, depois de mandar as ferramentas para quem quiser, né? É, a gente Deixar, poderia fazer deixar na uma lista descrição, aqui né? também. Deixar Isso, na, deixar colocar na aí na descrição do vídeo descrição. no YouTube, que vai ficar lá, quem quiser usar depois, né? Quem tiver interesse aí, dá um joinha, manda um ok aí, manda aí, que volte o nome. Esse, Gabriel, que volte o nome Free Pick, amém. É, tem também aquele Sora também, né? Do ChatGPT. Eu não uso muito chat GPT, eu sou mais Aham. o Gemini. Uso mais o Gemini, e quando eu preciso de Ah, alguma o coisa, eu uso Gênio. mais o Gemini. Também tenho, deixa eu acessar aqui, porque eu não lembro o nome. É Texture Labs, que ele vai te dar mais coisas de textura, né? Então, às vezes, você precisa de alguma Hum, textura ali naquele fundo, né? Fazer um diferente, né? Fazer um fundo liso, né? E aí você precisa de alguma textura, isso também é muito legal. Falando de textura, o, o Photoshop, por exemplo, ele tem as camadas e tem como você mesclar elas, né, de várias Sim. formas. Aham. E o Canva, ele tá com um aplicativo novo. Eu só preciso entrar aqui e confirmar. Mas tem esse aplicativo que agora você consegue mesclar as camadas também, como o Photoshop. Muito Olha legal, que legal. muito legal. olha, fazer conversar aí eles. Ah, Sim, Então, interessante. é porque assim, entre os Adobe a gente consegue conversar. Eu consigo, sim. por exemplo, estou editando uma foto no Lightroom, preciso importar ela para o Photoshop, eu consigo tranquilamente. Eu tenho um preset de luz feito no Lightroom, eu consigo jogar ele tranquilamente até para o Premiere. Tranquilamente. Uhum. Eu consigo jogar ele no Premiere e fica com o mesmo aspecto de luz da foto. Então, assim, para quem trabalha muito com clipes, fotos, essas coisas, é bem legal, porque você conversa com outros aplicativos, você vai fazer um fly animado para divulgando o show, e aí você já está divulgando a nova música, então você consegue usar o mesmo padrão de luz, o mesmo padrão de fotos, o mesmo padrão de tudo, até no eu esqueci
Fugiu o nome agora de animação da Adobe. Então você Uhum. consegue ter a intercalação. E After você consegue Effects, usar. será? Oi? After Effects? E o After. O After. Você consegue Aham. usar todos os mesmos, as mesmas camadas, os mesmos tudo conversando entre eles. Então, por isso que, assim, eu particularmente, eu já gosto de trabalhar com as ferramentas da Adobe, né? Uhum. E a Adobe também tem, né, esse que acho que para competir com o Canva, o Adobe Express também. É. E aí, Esse às vezes se você dá para precisa fazer ali, alguma coisa. você precisa ali de, de alguma imagem sem autoria, você ali bem tranquilo. Uhum. Você está Sim, dizendo, sim. dizendo aqui uma correção. O Lovart é o primeiro agente de design de IA autônoma no mundo. Já o Flipik houve uma transição recente e agora se chama Magnific. Isso eu não vou saber. É que estou usando o mesmo link, para mim intercalou um no outro, né? Então, assim, não vou saber Ah, exatamente essa história aí, Gessé. Mas valeu pela correção. uhum. A Aline Paula, uso muitas camadas do Canva. Às vezes peço para o chat a imagem e jogo essa imagem no Canva. Altero o que preciso. Dá para mudar fonte, letra e fazer tudo como se estivesse colocando no Canva mesmo. A ferramenta, a ferramenta é dividir em camadas ou algo assim. Então aí já tá dando a Aline já está dando a dica aí já do que fazer com as camadas no Canva. É que assim, para a gente que trabalha mais com Photoshop, né, as camadas são muito mais tranquilas de você trabalhar, por mais que tenha uma certa restrição ou uma certa complexidade disso, né? Porque às vezes a gente não sabe usar o recurso da maneira correta, né? Ou não sabe o que fazer com aquela própria camada, né? Então, às vezes, por esse motivo, às vezes acaba tendo que usar coisas mais fáceis. Mas, assim, no Photoshop, a gente consegue ter inúmeras possibilidades, inúmeras. Se a gente quiser pegar uma imagem, pega uma imagem de um rosto, de uma Nossa Senhora, e fazer ela ficar cheia de pontinhos. A gente vai Uhum. lá, diminui um pouquinho da transparência, troca o tipo da imagem por é tão automático que a gente vive agora, que agora a gente já não. Eu já esqueço todo o nome dos recursos, mas eu vou abrir o Adobe aqui só rapidão para a gente não ter erro. Que é o que a gente Sim, deveria sim. ter feito, né? Mais cedo, né? Só que agora a gente entrou mais nas ferramentas, né? Mas, assim, é algo que a gente trabalha, assim, muito. Uso é o mesmo recurso que dá para a gente usar vários tipos de luzes. Por exemplo, luz clara, luz inversa, luz saturada. Então, assim, é um recurso muito legal, mas, assim, se a gente não souber usar ele de forma adequada, a gente acaba criando um pânico na nossa imagem e não saber voltar depois para o mesmo jeito, entendeu? Então, é algo Uhum. que a gente precisa muito também ter o domínio de várias ferramentas justamente por isso, né? Chama dissolver. Ele vai dissolvendo a imagem, eu não sei se eu consigo colocar a minha tela aqui, mas ele vai dissolvendo a imagem até ela ficar toda cheia de pontinhos, como se a imagem fosse dissolvida dentro Uhum. daquele plano que você deseja. É bem legal. É. E não sei se o dissolver tá já no Canva, mas é o aplicativo chamado Texture ou Texture. Ele tem Boa. alguns Uhum. bem legais. Eu posso compartilhar o meu outro dispositivo com vocês? Claro. Sim, sim. Eu tô um pouquinho apressada, mas agora começando eu vou fazer bem devagar e falar um pouquinho do Canva. Como eu
o meu processo criativo, da onde eu começo, como eu penso em organizar as informações, quais informações são necessárias, quais não. Então, eu vou começar compartilhando aqui. Tá compartilhando? Tá. Tá? Uhum. Beleza. Tá sim. Ok. Tô entrando no Canva, né? Todo mundo consegue ver? Sim, sim. Então, o aplicativo que eu tinha comentado é esse aqui. Texture. Todo mundo consegue ver ele? Ele é o penúltimo do lado esquerdo. Ou tá muito pequeno? Dá pra ver? Você pode repetir o nome, Isabela? Ele chama Texture. É Texture. Texture. Você consegue baixar ele lá em apps, Isso dentro do Canva. dentro do Canva. Aí depois que ele é baixado, ele já fica aqui salvo como os aplicativos fixos, né? Isso. Ok. Então vamos lá. Bom, me pediram hoje para falar um pouquinho sobre artes limpas, né, no Canva. O que seriam artes limpas? Eu acho que são artes que comuniquem para o público o necessário e que não sejam poluídos, né? Não sejam visualmente poluídos. Então, imagem muito grande ou várias imagens ao mesmo tempo, muitas fontes misturadas, cores que não contrastam, né? Algum logo ou algum letreiro mesmo até, alguma fonte que fica embaçada, fica não legível, né, dentro da própria arte. E aí eu tenho algumas opções, alguns exemplos aqui para vocês. Essa aqui é uma arte que eu fiz para a Diocese e, bom, vamos do começo, né? Eu geralmente começo uma arte pensando no fundo. Quando alguém, né, da Pascom me manda o pedido de alguma arte, eu não sei como que é para vocês, acredito que não é muito diferente, mas sempre tem pouco tempo, né? Sempre tem um prazo muito curto para cumprir. E nesse meio tempo, geralmente como é muito rápido, né, como eles precisam para ontem praticamente, eu costumo ler, né, exatamente o título, as informações primeiro, mentalizo aquilo. Quando eu tenho muita criatividade, quando me vem muita criatividade, eu já mentalizo a arte pronta. Quando não, eu uso muito, eu não sei se vocês fazem isso, mas eu faço pesquisa. Então, no Instagram mesmo, ou até no Google, você coloca, por exemplo, nesse caso aqui, eu cheguei a pesquisar assim, relíquia de primeiro grau, né? Arte ou post ou Instagram na frente. Então eu coloco o título e coloco Instagram na frente ou post. E isso me dá uma visualização de como as paróquias estão se comunicando no Brasil. E é uma forma de trazer unidade, né? Para o tipo de divulgação que a gente faz, para o tipo de arte que a gente faz. Então, nesse caso aqui, eu cheguei a pesquisar, mas eu não tive nenhum resultado assim que eu gostasse. Mas eu já sabia que eu queria muito um fundo com São Padre Pio, de 2 ângulos, né, pelo menos. E aí foi onde eu montei, dentro do chat GPT, eu pedi um fundo que mesclasse as duas imagens. Eu fiz uma pesquisa, né, de algumas imagens do santo e escolhi, selecionei, mandei para o chat, pedi para que ele fizesse algo que mesclasse as duas e também que fosse algo mais escuro e com luzes amarelas. Então eu fui um pouco mais específica.
Ele não desformou nada, ele não desconfigurou nenhuma feição, ainda bem, graças a Deus. E deu tudo certo esse fundo. Então, como eu falei, o Camilo e o padre estavam comentando sobre a geração de imagens humanas, né? Que é uma coisa bem complicada. Que nem o Camilo comentou sobre o Gemini. O Gemini, ele é ótimo para imagem, ele é excelente. Por causa do aplicativo Banana, né? É, do Nano Banana, ele é muito bom. Isso. Eu não tinha testado, recentemente eu usei. E ele é excelente mesmo. A única coisa Uhum. que eu não gosto dele é a resolução com que ele entrega a imagem. É. Essa é uma questão, detalhe. Mas assim, se for um fundo, né? Por exemplo, um fundo mais embaçado, um fundo que dê para você usar camadas de luz, de um degradê, que não precise ter tanta qualidade assim, eu acho o Gemini muito melhor do que o Chat GPT. Aí sim eu concordo que ele é bem melhor para geração de imagem. Mas o Chat GPT, nessa atualização dele, ele melhorou sim muito, muito mesmo. A qualidade das imagens e a fidelidade delas, né? Então, por exemplo, eu mandei o Padre Pio e ele entregou a fisionomia do Padre Pio. Então, é bem legal. Tanto um quanto o outro, cada um tem as suas vantagens, mas ambos são válidos. E, bom, então, para o fundo, eu costumo sempre fazer esse tipo de pesquisa, né? Como que a Pascom no nosso Brasil está se comunicando, quais fontes, quais cores até mesmo elas estão usando. E para essa específica, eu não tinha achado, que nem eu falei, e aí me veio, já tinha me vindo na mente, né, que fosse uma imagem mesclada. E aí eu fiz no chat GPT. Então, algo que eu recomendo muitíssimo é criar fundos no chat. A IA do Canva também é muito boa para fundo. Para outras imagens eu já não gostei, mas para o fundo também é bem interessante. Então, a primeira coisa que eu, no meu processo criativo, penso é no fundo. Bom, para a gente fazer uma arte limpa, né, que nem a gente comenta, eu sempre penso nas informações. Então, além de um fundo que contraste com a fonte, com a imagem até que a gente vai sobrepor nesse fundo, ela precisa estar muito visível, ela precisa estar legível. Então, vamos falar um pouquinho sobre fonte, por exemplo. Aqui, eu mesclei 3 fontes, que é um pouquinho perigoso. Para quem não tem tanta habilidade, para quem não faz muitas artes, né? É um pouquinho perigoso. O que eu mais recomendo é pelo menos mesclar duas fontes, sabe? No máximo. Então, depende muito, né? Do que você quer entregar, do que você quer montar na arte. Depende da arte em si, né? Do título, do evento. Aqui eu já sabia que eu queria uma fonte mais clássica, então que ela fosse mesmo um lettering, né? Que ela fosse desenhada à mão, que é essa da relíquia de primeiro grau. E aí, em São Padre Pio, deixa eu até ver qual que eu usei, a Playfair, que ela é uma clássica, mas ela é serifada, né? Ela tem serifas. E em presença do missionário e programação, eu coloquei só um pouquinho. Deixa eu voltar a minha luz. Eu coloquei a Montserrat, que é uma coringa, né? A Montserrat. Opa, deixa eu ver, acho que alguém mandou mensagem, né? A Andrea, pode deixar que eu leio. A Andrea acabou de dizer, acabei de fazer uma arte sobre São Padre Pio, seguindo as coordenadas de vocês. Ficou linda. Que legal, Olha muito só bom, aí. que legal. É, Bom, acho que de fontes seria mais isso. Então, se a gente quer mesclar fontes, tipos de fontes diferentes, o legal é mesclar no máximo 2 fontes. Aqui eu mesclei 3, mas é porque eu estou mais acostumada a ter um jeitinho de mexendo com a arte, que às vezes não dá certo, inclusive, né? Muitas vezes não dá certo e a gente tem que diminuir para 2 fontes.
Mas é uma questão de testando, aprimorando o olhar, né? E É que acho que é também isso. tem uma questão na sua arte, que é o título, ele tem dois títulos, né? A Sim, relíquia de primeiro grau, então é algo que precisa ser chamado a atenção, e de exato. quem é a relíquia. Então, assim, olhando de forma mais técnica, a gente tem dois títulos, e a gente precisa chamar tanta atenção para essas duas informações, porque, primeiro, a gente precisa chamar atenção para a relíquia, e depois São Padre Uhum. Pio, de quem é essa relíquia, na verdade. Então, a gente precisa ter essas duas Dois ideias detalhes. primordiais. Então, às vezes, pela questão de ter três fontes, seria mais nesse sentido, de que a gente precisa ter Essa esse olhar. prioridade, né? Isso. É, realmente, o tamanho das fontes, como você disse, a gente faz tão no automático que explicando, às vezes a gente até esquece o porquê que a gente faz, né? E o nome das coisas. Mas nesse Exatamente. caso, ó, Até uma pergunta, Isabela Camilo, pode ser a pergunta de alguém que está aí vendo. hum, As posições também isso é proposital também, né? Porque tem que ter uma exato, hierarquia, tem que ter o que chama mais atenção que o outro, ou a área, né? A distribuição, por exemplo, o horário. Onde eu colocaria o horário desse evento? Aqui, em cima, embaixo, aqui, desse lado, aqui? exato. É, realmente é muito isso, a hierarquia, é a prioridade do que a pessoa precisa ser chamada a atenção, né? Então, que nem o Camilo falou mesmo. Por que que a relíquia de primeiro grau tá maior e tá em cima, né? Tá no topo, como E tá o usando, padre falou. e usa um tipo de fonte que é mais, na minha opinião, é mais bela, mais Sim, suave, mais porque ela é suave. uma coisa que realmente precisa ter esse toque de leveza. Sim, A informação precisa desse toque de leveza. Então, assim, ela acaba tendo, é justamente isso que eu acabei de dizer. Às vezes a gente faz no automático, mas a gente já sabe como que é, como que isso, como que aquilo, então vai tudo ali rapidão. Então, esse toque de leveza precisa desse momento, né? E depois ele precisa ser taxativo. E esse taxativo ele precisa dizer na hora que a gente fala sobre o nome da pessoa. Então, esse outro tipo de fonte que ela usa, que é até assim, por mim, eu até tentaria usar ele todo em caixa alta, justamente porque ele precisa dessa taxação, ele precisa dessa informação referente àquilo lá. Então, ele precisa falar sobre aquilo em especial. Então, assim, assim, se fosse eu, até tentaria, né, para ver sim, se pega esse contexto ou não. sim. Dá para fazer muita coisa, pensando nesse tipo de hierarquia, né? E, É, e aí só concluindo aqui, só uma coisa que eu vi agora. Às vezes a gente usa essa arte, uma aresta, essa aresta embaixo de São Padre Pio, justamente porque a informação primordial, como o senhor falou, é pelo posicionamento. Então, aquela informação é primordial. Então, a gente usa isso como se fosse um corte. A gente não pode cortar, a gente não pode é, fazer. Então, a gente faz esse basta, né, na informação para a gente poder vir com outra informação mais menor, menos importante. Então, assim, para, tipo, como se a gente tivesse feito um corte ali e acabou. exato, é uma divisão, né? É. É, inclusive, no Canva, eu sempre procuro como divisória. O Luiz levantou a mão. Pessoal, vamos deixar a Isabela conduzir o momento dela, por gentileza. Aí depois vai ter um momento no finalzinho para todo mundo fazer aquele feedback, compartilhar ideia, sabe? Porque senão não dá tempo dela finalizar a ideia dela. Beleza. Mas obrigada pelos comentários. É exatamente isso. Hierarquia, prioridade. Então, do topo, né, pro final, lá pro rodapé, a gente sempre tem que pensar nessas informações e distribuir elas conforme a prioridade. Aqui, o interessante é que eu tinha poucas informações para colocar como primeira página, né? E aí vocês podem ver aqui que o restante é um carrossel. Então, essa é uma dica muito, muito legal. Quando a gente não tem tanta habilidade em fazer arte, né, o tempo todo e ter um olho muito treinado, ou até mesmo quando a gente já tem um olho treinado e
e quer dividir as informações de uma forma muito mais clara, o carrossel é a melhor opção. Então, vocês viram que aqui na capa eu coloquei o título, que é o mais chamativo, e coloquei como que eu posso dizer? O motivo, né, do post, que é disponibilizar a programação, os horários e as paróquias em que a relíquia vai estar. Então, no restante do carrossel, eu coloquei cada caixa, né, com 3 paróquias. Aqui tem paróquia e capela, mas né, dá para entender. Então, eu conectei o título da primeira página com o restante, que é Visitas da Relíquia. Não é exatamente Relíquia de Primeiro Grau São Padre Pio, não é o mesmo título, mas é uma conexão para a pessoa entender que são as visitas, que agora sim eu vou disponibilizar a programação parte por parte. Então a gente não coloca, isso o chat costuma fazer muito, né? Hoje em dia com qualquer coisa, com qualquer informação que a gente peça para ele criar um post, um pôster, uma arte mesmo, de algum evento, de alguma data, ele faz em um post só, né? É direto. Então é título, informação, 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 num post só. O interessante do carrossel é que a gente consegue dividir e chamar a atenção das pessoas para o que realmente, né, a gente precisa chamar. Então, essa divisão de carrossel eu particularmente gosto muito, porque a arte principal, que é a capa, não fica poluída, não fica pesada, né? Tem o que é necessário, e nas próximas a pessoa vai acompanhando, vai procurando a sua paróquia, faz até a pessoa, né, caminhar ali pela arte. Então, esse é o restante da arte. Bom, dessa daqui, é isso mesmo que eu queria dizer. Sobre a hierarquia, como o padre e o Camilo comentaram, sobre a diferença das fontes, né? Sobre como usar, a quantidade, né, de fontes que usar. E agora eu vou pegar uma para vocês que tenha mais informações. Vou pegar 2 exemplos, na verdade. Esse daqui ainda não foi divulgado, mas é só um protótipo. Mas é só para vocês entenderem o meu processo criativo dentro dessa arte. Então, a primeira coisa, exatamente como eu fiz, como eu falei, eu fui pesquisar como que as paróquias estavam se comunicando nesse tipo de arte, né? Missa jovem mais a vigília. E aí encontrei algumas cores e me identifiquei com o azul. Eu gostei muito do azul. E esse título aqui, como estava muito na correria, e o Tom, que é o diácono, ele precisava para em pouco tempo. Então eu precisei me virar. E aí no mesmo dia eu só peguei uma arte pronta do Canva, peguei o título dessa arte, peguei a fonte, né, que eles estavam usando, que no caso é isso aqui, ó, a Garrett, e essa que está escrita jovem, cada letra é uma fonte. Tá vendo? É a Tam Ashford junto com a Vogler. E aí eu peguei esse título pronto de uma arte, de um modelo pronto do Canva, e incrementei na arte. Opa! Bom, depois do fundo, depois das cores que eu queria, que eu achei que ficariam legais, que é principalmente o azul e esse verde, que é um verde meio amarelado, né? Ou um amarelo esverdeado, eu fui pensando no que me remetia à missa. E aí eu lembrei que eles vão fazer uma vigília eucarística e que vai ter adoração. O Tom, inclusive, tinha até me mandado uma foto, né, de uma adoração do acampamento aqui da cidade. E aí, como a foto não era muito interessante para colocar de fundo, eu pensei nesse elemento aqui, que é o Santíssimo, né? Que mais?
coloquei os logos e as informações em escrito no, no fundo mais escuro, porque eu queria que elas fossem claras, né? Então, esse contraste é bem legal da gente pensar. Se eu estou fazendo um fundo escuro, eu preciso que as cores das fontes sejam super claras para que elas sejam visíveis, né? E vice-versa. Então, se o meu fundo é muito claro, quase branco às vezes, as minhas fontes elas têm que ter cores marcantes, cores fortes, opostas. E uma coisa bem legal também que eu costumo fazer quando, por exemplo, nesse caso, a Diocese de Três Lagoas, né, o logo. Se eu tiro essa sombra, esse aqui é um elemento que a gente pesquisa no Canva como sombra mesmo, ou shade, né? Se eu tiro ele, a visibilidade da logo não fica tão legal. E aí, se eu coloco no fundo, já melhora muito. Então, é um elemento que eu sempre costumo usar, é bem legal. Bom, vamos para a próxima, que é da Quaresma. A primeira que a gente fez da Quaresma. Como as informações estão disponibilizadas, né, nessa arte? Essa daqui eu fiz de uma forma muito ultra limpa, né? Eu deixei os elementos, as informações bem pequenas, mas não tão pequenas a ponto da pessoa não conseguir enxergar. E justamente para isso, como as fontes elas estariam bem menores, eu deixei o fundo mais limpo, mais claro possível que eu consegui, trazendo ainda um pouquinho da sombra roxa, né? Então, como vocês podem ver, eu disponibilizei todas nos 4 pontos, né? Nos 4 cantos da arte. Então, aqui embaixo as informações da diocese, e lá em cima, data e o título, né? Que seria o início da quaresma. Não tinha horário para colocar, mas vocês podem imaginar várias coisas, né? Para colocar em cada ponto. Então, esse tipo de arte clean, né? Limpo, minimalista, né? Que a gente fala, que não tem tantas informações. É muito legal de pensar nos 4 pontos e sempre deixar um elemento central, uma imagem, né? Algo que chame atenção visualmente no meio mesmo. Então, acho que é isso. Essas são as dicas, assim, gerais que eu teria para fazer uma arte limpa. Então, só repassando, né? Contrastar sempre o fundo com a cor da fonte, escolher poucas opções de fonte para usar e sempre estar atento aos elementos do Canva, porque eles ajudam muito. Então, sombra, alguns elementos de até mesmo na IA, para criar algum elemento específico que você precise. E a ajuda do ChatGPT e do Gemini são, para mim, hoje em dia, são essenciais. Tá aí, nós queremos agradecer a Isabela, Padre Rafael, Camilo, da Arquidiocese de Campo Grande, Isabela de Três Lagoas, Padre Rafael, nosso assessor de pastoral da PASCOM, no Regional Oeste 1. E agora a gente deixa um momento aí aberto, né, para o pessoal que queira direcionar uma pergunta, tanto para a Isabela, quanto para o Padre Rafael, quanto para o Camilo. Fiquem à vontade, mas assim é para aproveitar a oportunidade para falar mesmo, gente, perguntar, não é só mandar no bate-papo ali, não. Sei que tem muita gente que fica com vergonha de mandar um áudio aqui falando, então assim, perde essa vergonha, não precisa ligar a câmera ainda, porque depois vai ter uma foto também, né, a foto de hoje, aí vocês vão ter que abrir a câmera querendo ou não. Então, assim, deixo aberto o espaço para quem quiser direcionar a pergunta para o Camilo, Padre Rafael ou para a Isabela, eles vão ficar disponíveis para receber a pergunta de vocês. Todo mundo, pelo jeito, acho que entendeu todas as dicas, as informações, todo mundo já está ciente, o Camilo falou, o Padre Rafael falou, e que a Isabela cumprimentou no final, e foi muito bacana as dicas também, né? É, já que o pessoal não quer falar, vou ler um pouquinho aqui o bate-papo, a gente está com um tempinho ainda,
Vamos ler aqui rapidinho. O GCE colocou o processo criativo, busco referência como Pinterest, Flippic. Depois vou trabalhando e recordo os elementos, refinando os detalhes. Quem também colocou aqui no bate-papo foi a Aline. Essas dicas estão sendo maravilhosas, está valendo cada segundo dessa formação, né? Obrigado, Aline. Tem também aqui o GCE, agrupamento de informações, blocos, respiração laterais para não cortar informações ao lançar na publicação do feed, por exemplo, centralizar, mas isso aprendemos com erros e ficamos craques. Alguém Isso quer falar alguma Luiz, coisa? eu vou aproveitar essa puxada do GC, nessa última observação que ele fez. É importante que a gente saiba as dimensões em pixels, né? Isso é muito importante quando a gente se fala de rede social, né? Quando a gente fala de impressão, existe a margem, existe a sangria, né? Mas ao que a gente fala ao que a gente se fala de rede social, é importante a gente saber o seguinte: a rede social ela tem algumas dimensões, né? No feed ele tem algumas bem específico. Ou ele é 1080 de tamanho, altura, 1920 de largura, quando a foto ela é mais paisagem, né? Se ela é uma foto mais alta, a gente tem 1350 de altura e 1080 de largura. E quando a gente fala de stores, é 1080 de largura, 1920 de altura. Então, essas dimensões vão te ajudar aí, Gessé, para a gente não perder nenhum corte, né, na hora de fazer os posts. Ou então, quando ele é quadrado, né? Tem o formato também quadrado. É 1080 por 1080. Então, são algumas dicas aí que pode ajudar, tá ajudando vocês aí, não tá errando e não tá tendo corte de dimensão aí, de corte de alguma informação necessária, né? Cortando agora o caminho um pouquinho, a Aline levantou a mão. Aline, qual que é a sua pergunta aí? Para quem vai ser sua pergunta? A minha pergunta, e na verdade uma colocação assim, que é a realidade da nossa paróquia aqui, nós temos a paróquia, atendemos várias capelas, né? Nas capelas tem a disponibilidade, a projeção é por televisão, quando a gente vai fazer arte para comunicar, né, para a comunidade, não só nas redes sociais, mas na matriz é data show. Então, assim, a gente precisa fazer uma arte muitas vezes para colocar ali nas redes sociais, né? E para projetar lá, tem que ser uma outra arte com o mínimo de imagens possível, porque assim, o próprio data show, ele perde muita resolução, né? Inclusive, essa semana eu não fiz a arte para a paróquia, né? Para o data show ali na matriz, e aí a gente utilizou a arte que foi postada no Instagram, e realmente, assim, não teve como ler ali, não era questão, assim, de não estar contrastando a cor, é só questão de resolução mesmo do data show. Então, assim, aqui a gente precisa ficar muito atento com essa questão da matriz por ser o data show, que perde muito, assim, qualidade mesmo. Aquela mesma arte projetada nas capelas, na televisão, fica ok, mas na matriz, no data show, não fica legal. Agradecemos a Aline pela participação. A Andréa também deixou um bate-papo, também a Andréa comentou ali, compartilhou, que ela acabou de fazer uma arte sobre São Padre Pio, seguindo as coordenadas de vocês, e ficou muito linda. Andréa, você quer comentar isso, compartilhar com a gente? Eu vou mostrar aqui para vocês, viu? Quero Ela sim. mandou aqui no WhatsApp, ó. Eu mandei uma outra agora aí também. Ó, Mas aí não sei se dá para ver aí muito bem, ó. Deixa eu tirar um pouco da luz para ficar só a luz da... Eu te enviei uma outra aí agora sobre o cenáculo. Ó, ficou bem legal. Não dá para ver, não. Não? Não. Tá Então, muito... pessoal, boa noite, né? Eu entrei nesse mundo tecnológico, na verdade, quem me colocou foi o Carlos, gente. Foi desde 2020, quando eu conheci o Carlos Acutis, um breve testemunho, eu tinha redes sociais, as redes sociais minhas eram voltadas para o trabalho. Eu trabalhava com eventos, festas, casamentos, a gente tinha uma empresa.
Aí, assim que eu conheci o Carlos, eu resolvi deixar esse mundo, porque eu já tenho um outro trabalho efetivo, né? Como servidora pública. Então, esse mundo, ele me tomava muito tempo, e eu não tinha tempo para oração, eu não tinha tempo para viver para Deus. Então, eu resolvi deixar esse trabalho, e quando eu deixei esse trabalho, essa vida fútil também saiu de mim. Por quê? Eu vi que eu precisava mais de interiorização e oração. E conheci a história de São Carlos Acutis, uma das noites que eu estava estudando, eu conheci um vídeo dele todinho. E eu decidi, então, direcionar a minha rede social, que era particular, para o apostolado. Isso foi em 2020. De um dia para o outro, a rede fez assim, deu um boom, sabe? E aí eu me vi obrigada a começar a aprender mais coisas, porque eu vi ali a vontade de Deus, né? Porque a partir da evangelização, usando a tecnologia, ela abrange muito mais, né? Países, cidades, e muitas pessoas são tocadas, muitas pessoas me chamam no direct, me dão testemunhos. A gente está escrevendo um livro que já vai sair agora, só de testemunhos, e eu me vi ali obrigada a ter que aprender. E com isso eu percebi que algumas artes, elas não são publicadas com o objetivo de dar repercussão ou likes. Elas são ali, eu sei quando eu publico uma arte que ela não vai dar repercussão, ela não vai dar like, e as pessoas não vão curtir, mas ela tem o objetivo de evangelizar. Por quê? A pessoa pode ler aquilo ali, é uma coisa séria, não vai dar o like, porque nem sempre a pessoa gosta do que está vendo. Por exemplo, quando se fala sobre o purgatório, sobre o inferno, a gente sabe que não tem curtido. Mas, quando essa pessoa chegar diante do Criador, ela não vai poder falar que não sabia, porque ali foi informado. Agora, outras artes com o objetivo de dar like. Eu já sei que aquilo ali vai dar repercussão, aí a gente coloca. Então, esse controle, esse equilíbrio, ele faz a página crescer e faz a página reduzir. Crescer, reduzir. Ou seja, a gente aumenta o público, ganha like, evangeliza. Acelera, freia. Acelera, freia. Ou seja, evangeliza, fala o que precisa, outra hora joga uma arte ali, sem muito foco direcionado à interiorização ou à pregação, evangelização pela palavra, mas com esse objetivo de dar um up. Quer dar um up na página? Coloca qualquer coisa ali sobre o assunto do momento. Você sabe que aquilo ali vai dar um up. Mas para quê? Para trazer mais pessoas, não com o objetivo de seguidores, porque eu nem apareço né? Nem o dia que eu fui no Carlo, em Assis, eu não gosto de aparecer ali, eu não gosto de lives, eu costumo não aceitar lives de jeito nenhum, mas o objetivo é trazer pessoas para abrangência maior de evangelização, que é o que o Carlo fazia, né? Tanto que o que ele fez escondido, que foram os milagres, né? Só deu repercussão depois, né? Assim como as obras de arte de esqueci o nome, aquele grande pintor, só deu repercussão depois que ele tinha morrido. Ou seja, Deus, a gente faz a nossa parte, né? Eu até agradeço o Camilo de ter me convidado, porque quantas coisas maravilhosas eu aprendi aqui hoje. Mas a gente só faz a nossa parte, o Espírito Santo sopra onde ele quer. Ele toca corações que a gente não sabe. Pessoas já me falaram que por uma mensagem que leu, desistiu de um suicídio. Entendeu? Então, isso a gente nunca vai ter acesso, sabe por quê? Porque Deus sabe que nós somos vaidosos. Se Ele permitir isso, isso vai atrapalhar o processo de evangelização com humildade, né? E esquecendo de nós mesmos para glorificar o nome de Deus. Então, eu vi nesse apostolado, a forma que eu tenho de cumprir o meu dever de Estado, diante de Deus, com os meus afazeres familiares, e abranger onde Deus quer, não eu. Não eu, Madio, né? Ele é quem faz. Então, eu agradeço, pessoal, pela oportunidade de vocês me deixarem participar, né, dos resquícios que caem da mesa sagrada da melhor paróquia do mundo.
Nós te agradecemos, André, a sua participação. Vamos dar sequência, gente, porque a gente está com um tempinho curto já também, né? Queria deixar aberto mais um espaço para alguém que queira compartilhar ou fazer uma pergunta, tanto para o Camilo quanto para o Padre Rafael e para a Isabela. 2 minutinhos, gente, 2 minutinhos aí que a gente está com o tempo corrido, tá? Então, assim, a abordagem, a pergunta, para quem for direcionado, responde brevemente. Acredito que o pessoal vai ficar agora mais tranquilo, né? A gente vai dar sequência falando sobre a nossa programação, que não para por hoje, na verdade. Dá continuidade amanhã, onde a gente recebe, né, na quinta-feira, aí, dia 14 de maio, das 19 às 21 horas, falando sobre o uso da IA na Pascom, modinha ou evangelização. Receberemos o padre André Nogueira, ele que é secretário executivo da CNBB no Oeste 1, e vai ser um prazer enorme recebê-lo na quinta-feira. Já na sexta-feira, a gente recebe a nossa coordenadora do Regional da Pascom, no Regional Oeste 1, né, Bruna Rodrigues, falando sobre como refletir a Pascom no trabalho pastoral. Ou seja, temos 2 dias aí, nessa Semana da Comunicação aí, para a gente abordar esses temas importantes e relativos aí à nossa pastoral de comunicação, que está presente em todos os cantos, evangelizando. E a gente quer, com certeza, agora convidar o padre Rafael para fazer a oração final, mas depois da oração final, padre, já convido o pessoal para abrir a câmera e tirar a nossa foto do nosso 3º dia de formação, tá? Oi, Oi. eu só. Vai ficar gravado alguma coisa? Informação maravilhosa. Ele vai ficar gravado, Judite, disponível. De segunda está disponível já o link, tá? E o de Porque hoje também vai amanhã ficar disponível. eu faço faculdade de teologia e amanhã eu tenho aula online no mesmo horário. Fica tranquila, vai ficar disponível depois, tá? Tá, obrigada. Padre, é com o senhor, tá? Então vamos fazer a ação de graças, né? Bênção final. E depois, pessoal, fica aí para a gente tirar nossa foto, hein? Da nosso encontro de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os benefícios recebidos neste dia, tudo o que aprendemos, tudo o que podemos crescer para melhor vos servir. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, mas ninguém vai em paz, não. Fica aí. Vamos tirar nossa foto. Espera aí. Abrir a câmera aí, todo mundo. Quem vai tirar a foto aí, Luiz? É o Gabriel tá aí. Gabriel, cadê o Gabriel? Eu não sei se minha webcam hoje tá meio com tilt, não tá aparecendo a minha imagem certo, não. Tá Você não meio está colocando falhando. fundo? Você não está Tá colocando falhando, fundo? Porque você colocou fundo, não foi? Não, então, mas estava normal agora, hoje ela tá com tilt. Eu acho que você Vai ter que colocou tirar o fundo. fundo, é. Pera aí, deixa eu ver aqui. Vai na câmera, tem ali. Vixe, acho que piorou, Luiz, a sua câmera. Então, eu não tô entendendo Vai. por que ela ficou assim. Não tá querendo, não. Mas não tem problema não, gente. Pode tirar a foto vocês, tá? Todo mundo sorrindo, hein? Cadê o Gabriel? Tá aí, Gabriel? Eu acho que o Gabriel não tá, hein, Bruna? E aí, Consegue Gabriel? fazer aí, Luiz, o print? Deixa eu ver aqui. Cadê o Gabriel? Realmente acho que o Gabriel não tá, não. Luiz, você consegue fazer o print aí? Pera aí, eu tô falando com o Gabriel aqui. Ai. Aí, foi. Oi, foi. O Gabriel respondeu. Ele tirou. Mandou que foi. Então foi, gente. Gente, então é isso, tá? Bruna, quer falar alguma coisa, algum recadinho? Ou a gente só conta com você na sexta-feira, preparadíssima para sexta? É isso aí, gente. Amanhã ainda continua a nossa programação. Não perca
Assunto muito bom amanhã com o Padre André. Falamos aí sobre o exagero da Pascom, algo muito importante que a gente tem reparado e tem visto aí muito nas nossas redes sociais. E é isso. Encontro com vocês amanhã. E tchau. É isso, gente. Tchau, tchau para vocês. Uma ótima noite e com certeza até amanhã. Tchau, gente. Fiquem Valeu com aí. Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.